E reparem que um baldio ou uma floresta, se é pública, é um desperdício, é uma fonte de despesa, e se é privada, é uma fonte de receita. Um edifício público é sempre uma fonte de despesa, e se é privado, é uma fonte de receita. Portanto, isto é desperdício, desperdício, desperdício. Como é que isto se resolve? Enfim, não é aqui o tema da nossa conversa, mas obviamente tudo isto tem soluções simples, desde que haja vontade e profissionais competentes para tratar do assunto. Porque se os privados conseguem transformar uma floresta em algo que dá dinheiro, por que razão é que Estado com a mesma floresta tem prejuízo? É que em Portugal é sempre assim. Há bens públicos que são fonte de prejuízo. Bom, e, aliás, o património imobiliário que o Estado tem abandonado dava para constituir um fundo imobiliário que dava para tapar uma parte substancial das carências que neste momento tem a Segurança Social. E fui eu que inventei isto. Não, noutros países faz assim. Noutros países as pessoas usam património imobiliário para criar fundos para ter rentabilidade. O património imobiliário público em Portugal, que são milhares de edifícios abandonados, é apenas uma fonte de receita e de problemas quando não cai uma parede em cima de uma pessoa e não morre alguém, como acontece também de vez em quando. Portanto, isto é desperdício. 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 O terceiro grande constrangimento da sociedade portuguesa, de que eu hoje não poderia deixar de falar, é obviamente a justiça. E não a justiça tanto na discussão que habitualmente temos da inoperância da justiça, dos poderosos, mas pior que isso. A justiça portuguesa é uma justiça completamente desadequada ao que é a realidade portuguesa. Quando se fala de justiça na televisão, nós vemos o Campos de Justiça aqui na Expo, vemos o Palácio da Justiça no Porto, mas isso é uma face visível e pequena da justiça. A justiça normalmente é uma casa deste, isto é o Tribunal de Mangual, enfim, escolhi, podia ser outro qualquer, é normalmente uma casa feita no tempo do Estado Novo e nada funcional, como sabemos, nestes tribunais antigos, tem aqueles pés direitos, etc., que normalmente servem para salas de espera, quando as pessoas estão ali à espera dos julgamentos ou de outra coisa qualquer. Portanto, são edifícios não funcionais, têm magistrados que não são especializados, não têm especialidade em crime económico. Portanto, um crime económico de grande dimensão, cuja localização geográfica seja Mangualde, Moimenta da Beira, ou seja onde for, é evidente que está condenado ao fracasso, porque provavelmente os magistrados não percebem do assunto, nem o magistrado do Ministério Público, nem o juiz, nem os advogados. Portanto, é um assunto que vai morrer por inoperância. E, nomeadamente, quando são casos de grande criminalidade económica, como aqueles que falámos hoje. Porque a grande corrupção nem sempre se faz no Porto e em Lisboa. Muitos dos terrenos e muitos dos negócios que eu falei têm sede fora do Porto e de Lisboa. E, portanto, temos uma justiça inoperacional, que raramente funciona bem, e que mesmo quando funciona bem, funciona mal. Nós temos um exemplo bem recente de um caso em que funcionou bem, foi o Face Oculta, em que houve uma investigação cuidadosa conduzida por um investigador, que é o Teófilo Santiago. A acusação foi bem feita, o julgamento foi feito por um tribunal que teve a coragem de afrontar um conjunto de interesses e condenou uma série de pessoas à prisão efetiva. Acontece é que ninguém foi preso. Portanto, correu tudo muito bem e foram todos para casa passear. Portanto, boa investigação, uma acusação proficiente e adequada, um julgamento justo, e o que é que aconteceu aos condenados? Nada. O Armando Vara foi condenado a 5 anos de cadeia. Onde é que ele está hoje? Por acaso sei, não interessa, mas não está na cadeia de certeza absoluta. Etc, etc, etc. E pior, é que é uma justiça que não só não consegue, de facto, penalizar os condenados, como não consegue algo muito mais grave, que é recuperar os ativos que nos são tirados pela via dos crimes que eles cometem. Porque o que é mais dramático, bem, como a sentença não é aplicada, não se consegue nada, ponto final. Mas mesmo que a sentença fosse aplicada, o Armando Vara, o Godinho, o Penedos, etc., teriam que pagar ao Estado português e às empresas lesadas algo que não representava nem 1% do que aquilo que eles provocaram em termos de lesão à economia dessas empresas do Estado português. No caso do BPN, por exemplo, só será feita justiça, não é tanto se forem empresas 10 ou 12 pessoas. Isso também terá que acontecer para ser feita justiça. Mas, sobretudo, se o Estado português conseguir recuperar daqueles 7 mil milhões uma parte significativa. Eu já não digo a totalidade, que isso deve ser tecnicamente difícil. Mas 5 ou 6 mil milhões, acho que é obrigatório. E o Estado português, deixem-me só dar aqui uma nota.
a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que Portugal, obviamente, assinou e que, obviamente, também não cumpre. Portugal é sempre dos primeiros países a assinar, seja o que for, a ratificar no Parlamento e depois nunca cumpre. Há um capítulo inteiro que é sobre recuperação de ativos. Porque a Convenção, enfim, eu partilho a 100% do que lá bem dito, e que se resume da seguinte forma, que é: nunca será feita justiça na acusação, no julgamento de um crime de corrupção, se os criminosos não devolverem aquilo que roubaram. E, portanto, há um capítulo inteiro que é sobre a chamada recuperação de ativos. É claro que, como Portugal assinou a Convenção, criou um gabinete de recuperação de ativos na Polícia Judiciária. Bem, o gabinete de recuperação de ativos, como calculam, é um excelente gabinete, só que não recupera ativos. E o que é facto é que, com crimes desta dimensão, eu julgo que os últimos dados são de 2013, Portugal terá recuperado, nem recuperou ainda, mas tem processos que podem levar à recuperação, julgo que 50 ou 60 milhões de euros. Portanto, são trocos face ao que estamos aqui a falar. Portanto, assina-se uma convenção internacional a dizer que se vão recuperar ativos, cria-se um gabinete de recuperação de ativos e depois não se recuperam ativos. E só haverá justiça, de facto, quando a justiça for minimamente adequada à realidade que estamos a falar e que, dado o estado de crise em que depois está, nomeadamente com os constrangimentos económicos e financeiros, não é o Tribunal de Mangualde que vai resolver coisa nenhuma e, verdadeiramente, nem é o Tribunal de Aveiro, nem Face Oculta, nem o de Lisboa, nem do Porto, porque, é assim, o problema já não é a justiça não funcionar. A justiça já não tem nada a ver, nestes crimes económicos, outras áreas sim, com a dimensão e a consequência que os crimes económicos e os crimes patrimoniais têm na vida de todos nós. Porque esta justiça foi pensada numa lógica, primeiro, do Estado Novo, e já lá vão umas gerações, e na lógica de que uma agressão às pessoas é muito mais grave do que um crime patrimonial. Há essa ideia em Portugal de que uma agressão, um crime a um indivíduo que é mais grave do que um crime ao património. Aparentemente. Assim, eu pego numa pistola e mato aqui o meu amigo Renato, isso é desagradável. E, portanto, as pessoas acham que isso é um crime grave. Mas não se esqueçam que quem andou envolvido nos casos do BPM, do BPP, das PPPs, etc., provocou uma situação em que muita gente deu os seus salários reduzidos, muita gente perdeu o emprego, muita gente passou a ter uma vida altamente depressiva e depois há violência doméstica, o marido matou a mulher. E, no fundo, é muito mais indireto, mas é um crime às pessoas que decorre da situação patrimonial que vivemos em Portugal. Portanto, quando, a semana passada, aliás, um senhor se mandou da Ponte do Infante, no Porto Abaixo, no fundo, ele mandou-se sozinho. Mas quem é que o empurrou? Isto é que nós temos que pensar. Portanto, os crimes patrimoniais, a médio prazo, são crimes que vão sobre a vida das pessoas. E, portanto, esta justiça só responde ao primeiro crime, que é, se houver duas pessoas que andam à estalada e vão para o tribunal, se calhar isso resolve-se dentro de um sistema de justiça equitativo. Agora, dada a complexidade do fenómeno social que hoje vivemos, em particular num país em que a política está dominada pela corrupção, esta justiça não resolve coisa nenhuma. Não corresponde. Esta justiça está para os fenómenos económicos portugueses da maneira que está. Recordam-se, não se recordam, obviamente, mas toda a gente sabe que antigamente tiravam-se os dentes nos barbeiros. Hoje tem que ser aos dentistas. Portanto, esta justiça ainda é justiça comparável ao tempo dos barbeiros, tiravam os dentes.